Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto de Parashat Shavua, levando para dentro da sua casa. Estamos na Parashá de Tazria, uma Parashá muito interessante que começa falando sobre a impureza, o estado de impureza que uma mulher fica após o momento do nascimento do seu filho ou de sua filha. Nós não vamos entrar agora sobre isso, apesar de que tem muita coisa interessante para falar sobre os dias que a mulher ela fica impura após o nascimento, após dar a luz ao seu filho ou à sua filha, e vamos nos concentrar um pouco mais nessa ideia que as parashiot, tanto Tazria dessa semana, quanto a parashá de Metzorah na semana que vem, elas vão trazer para a gente que é a ideia do que se chama Tumá. É uma ideia que se chama de impureza. Eu quero agora, talvez, fazer uma pequena introdução sobre a ideia de Tumá. Muita gente acha que Tumá é algo ruim, é algo negativo. Quando você fala muitas vezes que algo está tamé, que algo está impuro, parece que você está dizendo aquilo é ruim, aquilo está desprezível. E a gente tem que saber que para muitas coisas, como a gente vai ver na nossa parashá, pode até ser que seja verdade, mas para a maioria, o estado de impureza, ele é um estado que a pessoa se encontra. É óbvio que não é o estado normal que a pessoa ela tem que estar. E na nossa parashá a gente vai falar sobre a impureza que ela provém de um pecado que a pessoa ela faz, que é o que a gente chama de Nega Tzaraat. Nega Tzaraat, que é traduzido como uma lepra, que na verdade não é uma lepra, porque ela é uma doença espiritual e que ela pode entrar no corpo da pessoa ou na própria casa da pessoa. Para falar um pouco sobre isso, eu queria trazer com vocês a ideia que o Rambam, que o Maimônides, ele fala sobre impureza e também especificamente sobre essa impureza que a gente chama de lepra, mas de novo, relembrando, é uma lepra chamada uma lepra espiritual. Então ele fala o seguinte, pessoal, nas alachot de mikvaot, que fala dos mikvaot, ele fala o seguinte: Davar barur vegalui, algo claro e revelado, she'atumot ve'atarot gzerat hakatuven. As impurezas e impurezas, elas são o quê? Elas são um decreto divino. Ve'einan medabrim she'dato shel adam achraato. Ou seja, a gente não está falando que muitas vezes a ideia que a pessoa ela tem, ela é negativa, como a gente falou no início. Ve'arei el michlal hachukim. A pureza e impureza, elas estão no que a gente chama, na categoria que a gente chama de chok, que a gente sabe que as hukim são leis que elas estão acima do nosso entendimento, como a lei, por exemplo, da pará adumá, da lei da vaca vermelha e etc. Omnam, afilo beyachas lichlal dinei atumá, mesmo diante de todas as regras de impureza, tumá tzarat e yotzet dofen. Tem algo que é exceção, que é a tumá, a impureza que ela vem do quê? Da tzarat, que ela vem dessa lepra espiritual. E a gente tem que entender por quê, pessoal. Qual o grande pecado que a pessoa faz? Então todos os mefarshim, eles vão através da ideia de que a nega tzarat, essa lepra espiritual, ela vem para a pessoa por causa do pecado de lashon hara. Ou seja, olha que coisa interessante, logo no início da nossa parashá, a gente tem uma ideia muito forte que no final da parashá da semana passada, a parashá de Shmini, nós falamos dos animais, de quais animais eles são ksherim, eles são apropriados para o nosso consumo, e quais animais não são apropriados para o nosso consumo. E nós temos que entender uma coisa muito interessante. O Midrash ele fala que foi necessário, no primeiro momento, aprender o que a gente pode colocar para dentro da nossa boca, ou seja, que a gente possa se alimentar de produtos e de comidas que elas são ksherim, mas a gente tem que saber que o que sai da nossa boca, ou seja, não apenas o que você coloca para a sua boca, o que sai dela também tem que ser kasher, tem que ser correto, tem que ser sem falar mal do outro, sem acabar com a vida do outro, sem fazer fofoca. E é por isso que nessa parashá, depois que a gente aprendeu o que a gente pode colocar para dentro, vem a tumá de nega tzarat, a impureza dessa lepra espiritual, para mostrar para a gente o que a gente pode e tem que tomar cuidado de não colocar para fora. Que muitas vezes, por mais que a gente pense em falar alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado para que a gente possa também sair da nossa boca apenas coisas que são ksherim, tirar da nossa boca coisas que são apropriadas. Tem tantas pessoas que se preocupam com todos os tipos de kashrut, eu não vou comer isso e não vou comer aquilo.
só que ela não se preocupa com o que sai da boca dela. Essa é a primeira mensagem interessante, e o Rambam está falando que diante de todas as tumot, diante de todas as impurezas, essa impureza que fala da lepra espiritual, ela é uma exceção. Por quê, pessoal? Porque o Rambam ele fala uma coisa muito interessante, ele continua e ele fala, porque principalmente, ok? A maioria das impurezas, elas estão ligadas ao ser humano. Essa impureza é uma impureza que ela também chega em algo que não é humano, em algo que não é um ser humano, como por exemplo a casa da pessoa. É algo que a gente nunca viu. Como pode? As paredes da pessoa começam a ter manchas e ela tem que chamar o coelho tem que olhar, ver esguirou a coelho, ele tem que fechar a casa, depois analisar novamente. É um processo muito interessante que acontece, e o Rambam fala por que essa lepra espiritual é uma exceção, principalmente porque ela também recai sobre uma casa que nós sabemos que ela deveria ser muitas vezes o nosso Mikdash Me'at, o nosso santuário pequeno, que a gente ainda não tem o Beit HaMikdash, então cada uma das nossas casas é um santuário de alguma maneira. Só que quando a pessoa ela utiliza esse santuário, que deveria ser para o melhor, que deveria ser para Kedushá, para a santidade, para Maasim Tovim, para boas atitudes, ela utiliza esse santuário para algo negativo, tem algo aqui que sai de todas as regras da natureza. A própria casa da pessoa, ela tem o quê? A própria casa da pessoa, ela tem, como a gente falou, uma doença. Para que a pessoa entenda que não é apenas só sobre ele, e sim de acordo com a pessoa de uma forma em geral. E é isso que o Rambam ele fala para a gente. Continuando um pouco, pessoal, se a gente tentar entender um pouquinho mais forte o que a gente está falando, e é isso que a gente vai tentar fazer agora com duas explicações muito interessantes, que vão trazer um aprendizado para a nossa vida incrível, prestem atenção. Na verdade, a gente tem que entender que a impureza, quando que ela vem? A impureza ela acontece em algum momento que sempre tem uma interrupção da vida, como por exemplo, Chas Shalom, quando uma pessoa falece, sim, as pessoas que têm contato com ela se encontram num estado de impureza. Essa é uma das razões que os Kohanim, os sacerdotes, não se podem ter contato com mortos, e sim com os 7 parentes mais próximos. Ou seja, tem duas explicações interessantes. A impureza ela vem quando algo que está vivo não está mais vivo, ou seja, quando a vida ela é interrompida. Mas no nosso caso, a gente pode falar que na realidade o que acontece aqui é quando a nossa realidade ela é desconectada do lugar natural que ela deveria estar. Ou seja, quando tem algo natural que tem que acontecer na vida da pessoa, e essa naturalidade, por culpa da pessoa, ela não acontece, vem aqui o estado de impureza dela. Vem aqui a impureza que essa pessoa, ela vai estar agora. E a gente tem que entender, pessoal, vamos entender um pouco mais profundo. Ou seja, quando uma pessoa, então, ela tem um estado de impureza na vida dela, significa que ela não está indo para o caminho bom, que tem alguma coisa estranha acontecendo, que ela não está no lugar ideal que ela deveria estar, seja ela, seja a própria casa dela, seja a roupa que ela está vestindo, porque a lepra espiritual ela pode vir de 3 maneiras, pode vir no corpo da pessoa, pode vir na roupa da pessoa, ou pode vir também na casa da pessoa. Ou seja, a gente está querendo mostrar que aqui tem uma desconexão com o rumo normal que a vida deveria levar, e aqui vem a impureza. A impureza vem para mostrar, para leitoreiro, para despertar a pessoa e falar: se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. Talvez, será que eu não estou me preocupando muito com o que eu estou colocando para dentro da minha boca e da minha vida, e não me preocupando com o que eu tiro da minha vida? E aí vem o Ramban, pessoal, o Nachmanides, ele fala algo muito interessante. Olha que coisa fantástica. E ele fala: Ze Ainian nem no Beteva Klal. Ele fala: olha, a tzarat, a lepra espiritual, ela não é algo natural. ולא עבר בעולם, וכן נגעי בתים, אבל ביות ישראל שלמים להשם, ירוח השם עליכם תמיד, להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב. Ele fala, por que isso vem então mostrar pra gente, se não é o estado natural, para falar que enquanto a gente for shlemim, enquanto a gente procurar ser pessoas plenas, de boa vontade, fazendo bem para os outros, Ruach Hashem Aleichem, o Espírito de Hashem, a presença de Hashem vai estar sobre a gente. Aonde? No nosso corpo, nas nossas vestimentas.
e principalmente também na nossa casa. Bemaretov, ou seja, de uma forma boa de se ver. Vekasher ikre bechad me'em chet ve'avon. Agora, quando a pessoa errar, quando a pessoa sair do caminho natural que ela deveria seguir, ela se desconectar com o caminho dela, itave que yeor bebsaro ou bebigdo ou beveito. Aí vai vir a lepra para sua casa, para sua roupa ou para o seu corpo. Learot que Hashem sar me'alav. É uma prova, é uma ideia para que a pessoa saiba que agora que você pecou, Hashem sar me'alav. O Espírito de Hashem, a presença de Hashem que tem que estar em você, na sua roupa e na sua casa, agora ele não se encontra mais. Mas por que isso aconteceu? Porque com certeza você se desconectou de algo. Eu sempre costumo dizer que, na verdade, quando a gente fala sobre o pecado, as pessoas às vezes têm muito medo do pecado, têm muito medo de castigos. Só que o que a gente tem que ter mais medo, pessoal, na minha humilde opinião, além de toda a tchuvá que a gente tem que fazer, é que a gente tem que entender que quando a gente peca, Chas v'Shalom, quando uma pessoa faz algo de errado, ela está se afastando de Hashem Be'etzem. Ela está dando um passo para trás na sua relação com Hashem, que tem que ser tão forte, que tem que ser massiva, que tem que ser incessante e que tem que ser diária, sem dúvida nenhuma. Mas o pecado, ele tem essa conotação muito negativa, que é o quê? Que é mostrar para a pessoa que quando ela faz isso, ela está dando um passo para trás no seu relacionamento com Hashem. Ela está andando um pouco para trás no seu relacionamento com quem ela deveria estar mais forte e com mais motivação, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente tem que entender isso, pessoal, que Nega Tzarat, essa lepra espiritual, ela vem exatamente mostrar para a gente essa ideia. E por isso, a gente tem que saber que, sem dúvida nenhuma, bemet, sem dúvida nenhuma, o que a gente precisa realmente fazer na nossa vida é algo muito forte. Por quê? Porque quando a pessoa ela vê que ela está com a nega na vida dela, ela está com a lepra na casa dela, ou no corpo, ou na roupa dela, o que ela tem que fazer? Ela tem que, em primeiro lugar, parar. Agora ela tem que ir até o Cohen. Ela tem que contar para o Cohen, e o Cohen, de acordo com o tipo da lepra, ele vai resolver se aquela pessoa, aquela casa ou aquela roupa está impura ou não. Ou seja, aqui a gente tem que saber que pela boca do Cohen, que sem dúvida nenhuma tem que ser uma demut, tem que ser um exemplo espiritual, um exemplo de pessoa para todos nós. A pessoa, quando olhar para o Cohen, e o Cohen agora ele vai declarar com a boca dele se ela está impura ou pura. Aqui a gente tem que saber algo muito forte, que aqui começa o tikkun da pessoa, o conserto da pessoa. Se você pecou agora com a fala, com o lashonará na sua casa, na sua roupa ou em você, agora você tem que saber o quê? Agora você tem que saber principalmente que, sem dúvida nenhuma, quando o Cohen falar o que você é, para você entender a força que tem a palavra. Porque se o Cohen falar que ela está terrorá, que essa pessoa está pura, essa pessoa está pura. E se o Cohen falar que ela está impura, ela continua impura. E depois, se ela estiver impura, pessoal, ela tem que sair do acampamento. Ou se for na casa, ela tem que fechar a casa. Por quê? Para mostrar que muitas vezes na vida a gente precisa também um pouco de bodedut. A gente precisa um pouco ficar sozinho, pensar na nossa vida, fazer o nosso resbonefes, fazer a nossa reflexão. A gente está tão o tempo inteiro com essa rotina avassaladora, que a gente às vezes para e não tem tempo para a gente. Então Hashem fala, saibam que começa a ideia com o Cohen. Você vai ver, de acordo com a boca do Cohen, ele vai te falar se você está puro ou impuro, para você não esquecer da força que tem em cada palavra. A gente sempre costuma dizer que a palavra é igual uma flecha. Depois que você solta, depois que você tirou ela da sua boca, ela não volta mais. A flecha é exatamente igual. E a flecha, a gente sabe que na frente dela tem algo que pode cortar, que pode matar, que pode doer, Chas v'Shalom. Esse é o que acontece com a pessoa que fala, sem dúvida nenhuma, lashonará, maledicência e fofocas. E para depois disso, que o Cohen ele mostra para a pessoa o poder que tem numa fala. O que acontece, pessoal? Essa pessoa ela tem que ficar isolada. Se ela está impura ou se tem uma dúvida, ela tem que ficar isolada para que ela possa pensar na vida dela e depois ela volta ao convívio de todo mundo. Não é que ela vai ficar apartada e vai ficar separada para sempre. Ela vai voltar. Então a gente tem que entender aqui algo muito forte.
E eu acho que, sem dúvida nenhuma, tão próximo de Pesach, Pesach significa Pesach, a boca que fala, Pesach Medaber, a boca que ela está falando, e a gente em Pesach tem mitzvah de falar, de contar, de sentir que a gente está realmente saindo de Mitzrayim com experiência, sem dúvida nenhuma. E justo agora, quando a gente se prepara para Pesach, quando a gente se prepara para como que a gente vai falar, como que a gente vai passar para os nossos filhos sobre a nossa festa maravilhosa, atual, dinâmica de Pesach, a Parashá dessa semana ela vem justamente mostrar para a gente isso. Toma cuidado. Para de tomar cuidado só com o que entra na sua vida, com o que entra na sua boca. Toma cuidado também com o que vai sair dela. Toma cuidado também com o que você vai falar, da maneira que você vai falar, com quem você vai falar, sem dúvida nenhuma, é muito, mas muito importante. Então aqui a gente começa a preparação verdadeira para Pesach. Tem a preparação física, pessoal, tem a limpeza da nossa casa, muito trabalho para fazer, sem dúvida nenhuma. As pessoas já estão de cabelo em pé, já estão desesperadas, mas não esqueçam, a verdadeira preparação, ela é do lado de fora, mas ela precisa ser também do lado de dentro, precisa ser também da nossa boca, precisa ser também da maneira que a gente fala. E justo agora, quando a gente se prepara para poder falar em Pesach, vem a nossa Parashá e fala: toma cuidado com o que você fala, saiba a força que tem na sua palavra, e através dessa mensagem linda que a nossa Parashá traz, a gente possa se preparar de forma verdadeira, tirar o hametz material, mas tirar também o hametz, o fermento que fica dentro da gente negativo, seja relacionamentos negativos, seja sentimentos negativos em relação às pessoas, que a gente possa tirar tudo isso e que a gente possa ter um Shabbat incrível, com significado Shabbat Shalom Umevorach.